tratamento, independente de qual seja, vai apresentar risco quando realizado por algum profissional que não tenha formação ou competência ou habilidade para aquilo. Às vezes a pessoa até tem a formação adequada, porém não tem o conhecimento. E aí torna-se uma propedêutica perigosa. Alguns relatos de profissionais que falam que pode existir a vitaminose por conta do excesso de vitamina, falam muito bem quando se trata de excesso. Mas quem vai administrar o excesso? Não se administra excesso, se calcula corretamente e faz-se o tratamento adequado. Então, quando vemos por aí celebridades, influenciadores realizando tratamento de soroterapia, muito bem, parabéns, porque é um tratamento alternativo que substitui ou tem um potencial de substituição de medicamentos alopáticos, não trazendo riscos à saúde, porque todos esses elementos eles estão presentes na biologia natural do indivíduo, seja de forma constitutiva, como também de forma adquirida, ou seja, esses nutrientes ou eles já estão presentes, são sintetizados por nós, ou eles vêm da alimentação. Então é impossível ter uma reação alérgica a um medicamento deste. A coenzima Q10, por exemplo, também conhecida como ubiquinol, eu vou deixar aqui em cima nos cards um vídeo que eu falo sobre as dosagens de coenzima Q10. O ubiquinol é encarregada de fazer o transporte de elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons. E vários medicamentos consomem essa coenzima Q10. É fundamental suplementá-la. Existe ela na forma injetável. Então, na forma injetável, nós temos 100% de absorção daquele medicamento, ou daquele suplemento, defina como preferir. E assim, nós conseguimos ter um acompanhamento evolutivo do paciente de uma maneira mais eficiente. Ele vai estar semanalmente realizando algum procedimento que não necessariamente é endovenoso. Ele vai estar periodicamente relatando a sua melhora, relatando os seus sintomas. E dessa forma nós conseguimos estar cada vez deixando o tratamento mais de acordo com o quadro clínico. Não é um tratamento que vai trazer riscos à saúde, porque ele é extremamente personalizado. Não existe protocolo de tratamento quando se trata desse tipo de procedimento, porque ele precisa ser de acordo com a massa corporal, com o estado do paciente, com o relato e com os objetivos do tratamento. Mas a priori é ter conhecimento bioquímico das reações de oxirredução, do que é estresse oxidativo, de como funcionam os antioxidantes e conhecer, é claro, que todas as condições de instalação de doença, elas têm por trás um cunho oxidativo. Um estresse oxidativo ou potencializa a doença ou desencadeia ela. Então, é um tratamento que pode ser realizado de forma preventiva, isso é, na intenção de prevenir uma condição que já se tem um histórico familiar, por exemplo. Também pode ser de forma curativa, como por exemplo, uma pessoa que já tem uma hipertensão, faz uso de algum medicamento antihipertensivo, como um diurético, por exemplo, ou por exemplo, um antiarrítmico, e aí essa pessoa precisa medicar, mas ao mesmo tempo quer contrabalancear os efeitos tóxicos dos medicamentos alopáticos. Pode ser feito também concomitantemente a outros tratamentos, como o tratamento do câncer. Sabemos que a quimioterapia é um tratamento muito agressivo, que mais mata células saudáveis do que as próprias células ruins, e existe um mecanismo bem complexo por trás disso. E essa terapêutica ortomolecular, ela permite que as células saudáveis tenham um aporte muito melhor de energia, de agentes antioxidantes, de vitaminas fundamentais para a síntese proteica, para a síntese do M, que é a molécula que carrega o oxigênio no nosso corpo. Então, existe uma série de ativos que podem ser adicionados. Inclusive, doenças relacionadas ao fígado podem ser tratadas com a soroterapia, adicionando, por exemplo, o ácido alfa-lipoico, um buster ATP, que seria uma mescla relacionada à síntese de energia, inclusive a ATP está presente nessa mescla. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou postar aqui algumas fotos de alguns soros que são preparados na prática rotineira da soroterapia, como por exemplo
no tratamento imunológico, onde a gente tem o azul de metileno, no tratamento para melhora da fibromialgia, onde a gente vai ter a formação de NADH a partir da riboflavina ou então da niacinamida. Só lembrando que algumas substâncias, elas não causam alergia, mas elas podem causar o que chamamos de flush cutâneo, muito comum na niacina, que é a vitamina B3. A vitamina B3, quando ela não está na sua formulação no flush, ou como niacinato de inositol, ou como niacinamida, ela pode causar algumas reações de eritema, de coceira, alguns pontinhos vermelhos na pele. Mas cabe ao profissional considerar se vai administrar ou a vitamina B3 ou a nicotinamida, que é a sua forma ativa. Algumas reações adversas. Para destacar, não existem reações alérgicas. O que pode existir são algumas respostas inesperadas. Por exemplo, o uso do 5-hidroxitriptofano, ele é o precursor na formação de serotonina. Então, para tratamentos de ansiedade, depressão ou até mesmo tratamento da dor, a gente costuma utilizar ou o 5-hidroxitriptofano ou o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA. Então, na administração desses medicamentos, quando ele é infundido de uma forma muito rápida, pode dar algumas alterações indesejadas na frequência cardíaca. Por esse motivo, tem que tomar muito cuidado nessas administrações. Outro tratamento que também traz um certo desconforto quando é administrado de forma rápida é o S-adenosilmetionino, SAMe. Quando ele entra muito rápido na corrente sanguínea, pode dar uma sensação de náusea, que é um desconforto. Além disso, o ácido lipóico também não pode ser administrado diretamente no vaso, porque causa ardência, então ele tem que ser administrado preferencialmente sozinho em bolsa de 250 a 500 ml de soro fisiológico ou em ringer lactato. O NADH ele pode ser administrado por via endovenosa ou em uma infusão lenta ou então de forma intramuscular associado à lidocaína, porque ele dói pouquinho. A timomudulina pode ser associado tanto ao azul de metileno como associado a outros antioxidantes. A timomudulina ela é uma imunoglobulina que estimula a imunidade, então ela auxilia na maturação dos eritroblastos, para que nós possamos ter uma formação melhor e mais acelerada de glóbulos vermelhos. E com isso, auxiliando também no tratamento de inúmeras alterações relacionadas a vírus. Temos então também os antioxidantes, que aí nós podemos mencionar a N-acetilcisteína, que é precursora da formação de glutationa, o mais poderoso antioxidante que nós temos de forma endógena. Temos a própria glutationa, que pode ser administrada, a vitamina C, a cafeína, que vai contribuir com o aumento termogênico como vasodilatador, a L-arginina, pela via intramuscular e endovenosa, que vai favorecer a síntese de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Eu pretendo fazer um vídeo que fala de cada um dessas substâncias, para auxiliar, caso você esteja pensando em iniciar um tratamento com soroterapia, em qual vai ser o seu objetivo. Porque lembrando, o tratamento com soroterapia, ele não necessita que tu estejas doente. Muito pelo contrário, ele é muito bem-vindo quando tu está saudável e tu quer prevenir alguma condição, ou quando tu quer potencializar o seu desempenho atlético, ou quando tu quer melhorar o seu estado de energia, porque existe a fadiga física, a fadiga mental, e existe aquele cansaço daquela pessoa que está sempre estressada, está sempre como se tivesse dormido mal ou se não tivesse dormido. Essa pessoa que acorda cansado, dorme cansado, parece que nem dormiu, é uma pessoa que está com algum déficit energético. Quando eu digo déficit energético, estou me referindo à gênese de ATP, à formação de ATP, que é a nossa moeda energética. Mas então, quem pode lhe administrar, lhe prescrever esses medicamentos ou esses suplementos que estão presentes na soroterapia? Tanto o médico, o fisioterapeuta, quanto o farmacêutico têm resoluções específicas para trabalhar com a soroterapia.
Tudo bem, doutor? Gostei da sua explicação, você me convenceu. A terapia ortomolecular ela é muito boa e vai fazer muito bem para a minha saúde, tanto de forma preventiva quanto no auxílio do meu tratamento. Como eu devo fazer? Quero fazer a soroterapia. Então a primeira coisa que eu lhe digo é, vá na consulta com um profissional ortomolecular, que seja ou fisioterapeuta, ou farmacêutico, ou médico. Qualquer um desses três tem resoluções que lhes permitem a prescrição e a administração de medicamentos ortomoleculares. A única preocupação que você precisa ter é se a formação desse profissional confere a ele bastante conhecimento em princípios bioquímicos e fisiológicos. Tendo isso, é um excelente profissional para conversar contigo, explicar e coletar todas as suas informações para poder fazer a mescla de medicamentos utilizados no seu tratamento, que não vai respeitar um protocolo. Lembrando, esse tratamento é sempre personalizado, ele varia de semana para semana, seu perfil bioquímico muda de dia para dia. Então, toda vez que você realiza um procedimento que muda a sua bioquímica, no instante seguinte ela já não é mais a mesma. Vamos lembrar que o tratamento ortomolecular ele é um estudo bioquímico. Então, toda vez que tu realiza uma soroterapia, no dia seguinte a sua bioquímica é diferente. Se eu coletar o meu sangue agora, fazer uma análise do meu perfil bioquímico, glicemia, hemograma e toda a lista de metais tóxicos que podem estar presentes na minha corrente sanguínea e analisar novamente amanhã, fazer uma nova coleta, esses valores podem ser diferentes. Lembrando sempre que uma análise bioquímica ela é um retrato fiel daquele momento da coleta, que pode ser diferente no dia seguinte. Inclusive, se você fizer uma análise do seu limiar lactato, do seu lactato agora, e fizer um exercício físico, coletar sangue e fizer outra análise de novo, vai estar diferente, porque o exercício físico muda inúmeros parâmetros dentro do seu perfil bioquímico. Isso falando somente de exercício físico. Agora tu imagina quando você tem a administração endovenosa de uma mescla enorme de medicamentos ou de suplementos ou de antioxidantes, denomine como preferir. Então, ignorar esse fato é ignorar os princípios básicos da bioquímica. Lembremos que no primeiro ano até no terceiro ano de faculdade, estudamos a bioquímica de uma forma extensa, muito intensa. Então, os princípios bioquímicos regem o funcionamento intracelular. Se a nossa produção de espécies reativas de oxigênio for maior do que a nossa capacidade de defesa antioxidante, nós entramos em estresse oxidativo, que é o gatilho inicial para a gênese de doença, para a patogenia. Se nós estivermos sempre em estresse oxidativo, nossas células estão sempre inflamando e sempre morrendo e sempre sofrendo mutação. Então, é muito importante que o conhecimento do que é ortomolecular se propague, porque a ortomolecular não é mais do que bioquímica aplicada à prática clínica.